Quando a gente analisa a história dos batistas, a gente observa que há pelo menos três teorias sobre o surgimento desse grupo. Eu não vou aqui falar sobre a história, tão um pouco sobre as origens, pelo menos em tese, deste grupo, mas quero mencionar o fato de, desde o início, pelo menos, nós termos dois grupos distintos, todos eles chamados batistas. Um são os chamados batistas gerais, que creem que a expiação era por todos os homens, de uma forma ilimitada, e outros chamados batistas particulares, que acreditavam piamente que a expiação era limitada, isto é, destinada apenas a alguns poucos, no sentido daqueles que eram escolhidos por Deus. Então, desde o começo da história dos batistas, a gente vê no mundo grupos, pelo menos dois, batistas particulares e batistas gerais. A partir daí, em cada país vai havendo não apenas um grupo, pode ser que seja viaje um grupo majoritário, mas acontece que vai surgindo outros grupos batistas e que pensam um pouco diferente no tocante à questão da salvação e que implica na eleição e predestinação. Você vai ver confissões de fé ou declarações doutrinárias que eram, digamos assim, calvinistas. Depois, a, o mesmo grupo, com o passar do tempo, vai fazendo modificações nessa declaração de fé e passa a ser um pouco menos calvinista e chega um ponto que, como ocorre na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que é atualmente uma posição que eu chamo de intermediária. Quem chama sou eu. Ouvi isso de alguém. Eu apenas estou replicando isso, mas eu não estou atribuindo a B ou C. E essa posição intermediária, vou dizer assim, tem elementos tanto do calvinismo quanto do arminianismo. Acontece que, particularmente, eu não me ocupo e nem me preocupo com alguns rótulos, quer de um lado, quer de outro. Ora, tanto Armínio quanto Calvino, ambos buscaram, em épocas diferentes, na Bíblia, ver qual era o conceito a respeito do assunto, e chegaram a uma conclusão diferente do outro. Eu já disse aqui que, quando Calvino morreu, Armínio tinha 4 anos de idade, ou seja, Armínio não conhecia Calvino. Eles mesmos não discutiram a teologia, seus pontos de vista. As discussões a respeito desses pontos de vista são feitos pelos seus, vou dizer assim, seus discípulos, pelas pessoas que são adeptos desta ou da outra teoria. Quando eu falo teoria, de forma muito respeitosa, tá bom? Não é desprezando, não. E acontece que às vezes as pessoas pensam que só tem assim, um posicionamento ou outro, ou seja, ou é isto ou é aquilo outro. Não, gente. Existe, como eu mencionei, uma posição que eu julgo e menciono como intermediária. Tem alguns elementos do calvinismo em que sentido? Ora, falar que a preservação dos santos perseveram na fé. Em outras palavras, eles perseveram na fé e não perdem a salvação. Desta maneira, nós afirmamos, biblicamente falando também, cremos nisso, estamos fundamentados de que, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí eu vou dizer assim, então, essa declaração de fé é calvinista. Tem esse ponto, vou dizer, que é defendido por Calvino e pelos seus seguidores. Mas nós não nos reportamos a Calvino necessariamente. Nós nos reportamos à Bíblia como palavra de Deus. Agora, vai haver pontos nesta posição intermediária que falam, não, a graça é estendida a todos os homens, a salvação é oferecida a todos os homens, Jesus morre por todos os homens. Aí você vai dizer assim, então é arminiana? Ora, repito uma vez mais, nós não reportamos a Armínio, muito menos a Calvino.
sabemos da importância desses homens no decorrer da história. Agora, a gente sempre vai se voltar para a palavra de Deus. Então, a gente vai ver que há pontos, vamos dizer assim, em comum com um e outro. Mas necessariamente não é que nós somos calvinistas ou somos da ala arminiana. Gente, eu trabalho muito além dos tópicos. Essa é a grande verdade. E quando a gente lida com a Bíblia, e quanto menos tópicos, eu acho que é melhor para a gente conversar, sentar e ver, por dizer assim, não apenas os princípios bíblicos, mas também a sua coerência. Agora, no tocante a ser uma coisa ou outra, todo mundo tem direito. Tem direito de todos, de crer deste modo ou do outro. Acontece que, no meu caso aqui, é um cantinho de reflexão teológica, não é um cantinho de debate. E eu sempre explico dizendo que, por mais que alguém dentro da Convenção Batista Brasileira diga assim, olha, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira é calvinista, e outro diga, não, é arminiana, ainda que eles sejam enfáticos, a gente vai abrir, por exemplo, e vai ver que algumas dessas falas não se sustentam à luz do próprio texto escrito, porque no tocante de salvação, diz que é um dom gratuito que Deus oferece a todos. Aí você vai dizer assim, não só é arminiana, não é calvinista. Agora, depois você vai observar que vai ter momento que vai te referir como, como se fosse um elemento calvinista. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus, em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência da graça, na graça da salvação. Viu só? É calvinista, não é arminiana. Percebeu como há várias tendências? Tendências por conta dos rótulos. Mas nós não trabalhamos, pelo menos aqui nesse cantinho teológico, com rótulos. Nós lemos, sim, um ponto de vista, outro, nós adotamos uma confissão de fé, nós explicamos essa confissão de fé, e tanto é que eu pretendo trabalhar o comentário da declaração doutrinária, é um documento que eu tenho aqui, comentário da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. O organizador foi o pastor Ebenezio Soares Ferreira, e muitos autores dentro da Comissão Batista Brasileira vai trabalhar diversos temas, os temas contidos nessa declaração. Eu estou apenas, por dizer, preparando um terreno para que você, se desejar conhecer qual é o viés dentro dessa perspectiva, você acompanhar, fazer pergunta e, na medida do possível, a gente responde. Lembrando que a gente não trabalha visando o debate, discussão, até porque já houve muitos debates, já houve muitas discussões. E cá entre nós, eles não chegaram a lugar nenhum. Como falo assim, não é porque que não seja importante um debate, uma discussão sadia, nada disso. É porque as pessoas ficam com seus pontos de vista, se apegam àquele ponto de vista e não vão abandonar de hipótese alguma. Então, para mim, seria uma perda de tempo, por dizer assim, é uma perda de tempo fazer com que, vou dizer, eu invista minutos, horas após horas aqui, e a pessoa permanecer a mesma, sem um pingo de reflexão. Afinal de contas, ela não abre mão, em hipótese alguma, e não move nem um milímetro do que ela crê. Para que, nesse caso, investir tempo ou gastar tempo quando não perder tempo? Mas eu acho muito mais assim, satisfatório para aqueles que se interessam na história dos batistas, a declaração doutrinária batista da Convenção Batista Brasileira, enfim, sobre esse arraial. E somente se estiver interessado, vai lá, assiste os vídeos e faz o seu comentário. Agora, se não é do interesse, de repente,
vai para outra playlist. Ah, meu interesse aqui é o hebraico, meu interesse é o grego. Ah, não, eu gosto de ficar na questão relacionada à escola bíblica dominical. Então, a gente vai trazer aqui vários assuntos e de acordo com, vou dizer assim, não a preferência das pessoas, mas vamos selecionar de modo que, se você desejar se ocupar no assunto, você vai ter vários vídeos, vários materiais feitos um após outro, com o intuito de ajudar, sempre nesse viés de reflexão. Aqui ninguém é o dono da verdade absoluta, ninguém fecha questão. Particularmente, por exemplo, eu como pastor batista, eu adoto que os batistas não surgiram lá de a teoria JJJ, né? Jerusalém, João, Jordão. Eu não adoto essa teoria. O livro difundido como rastro, não é rastro, é rasto de sangue, foi muito divulgado, mas não tem fundamentação histórica. Ah, também não concordo que os batistas vieram dos anabatistas, etc. Ora, o fato de não concordar com esses dois pontos de vista no tocante à origem não faz de mim um combatente, alguém que tem que lutar, degladiar com as pessoas que pensam dessas maneiras, dessas formas. Pelo contrário, eu respeito cada um deles e sigo a minha vida numa boa, com o meu posicionamento. Quando sou, vou dizer assim, questionado, perguntado, indagado, eu respondo. Agora, não faço isso no tom de provocação, de debate, porque realmente não leva ao lugar algum. Essa, pelo menos, é a minha percepção. Pode ser que eu esteja errado, mas eu vou sempre afirmar que eu posso estar certo, mas também posso estar parcialmente certo, parcialmente errado, totalmente errado. Então, não confia em mim plenamente, não, de uma forma cega. Ah, só porque eu falei virou lei. Quem disse isso? Agora, se eu falo uma coisa, você pode verificar em algumas fontes, quando eu mencionar, e ver se faz sentido. Se for na Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e vê se faz sentido com aquilo que eu estou dizendo. Caso contrário, deixa para lá. Não liga, não liga, não se importe com isso. O mais importante aqui é produzir teologia, é um debate sadio, é realmente uma interação e, sobretudo, um respeito. A gente precisa aprender a respeitar as pessoas que pensam diferente da gente. Eu li há muito tempo que o batista, o crente batista, ele é livre para divergir. Sim, ele é livre para divergir. Mas não significa que eu vou ficar me divergindo dos outros a torta e adoidado, toda hora, todo momento. Peraí, gente. Tanta paciência, mais o que fazer e tem mais em que me ocupar. Então, aqui não é um caráter, vou dizer assim, apologético, nós evitamos até de mencionar nomes, porque é uma questão mesmo pessoal, a gente não quer ficar vinculando ninguém a alguma coisa, nem a rótulo, nem isto, aquilo outro, mas naquilo que for necessário mencionar ou indicar uma referência bibliográfica, por exemplo, a gente vai sim fazer a devida referência. Deixo essas palavras aí, eu sei que algum, de repente, fica um tanto desapontado, porque queria ver o circo pegar fogo. Opa, aquele cantinho teológico, eu vou ver o circo pegar fogo, vou ver o que ele tem a dizer. Mas, de repente, alguém como eu, que sou pastor batista, vou fazer 15 anos de ministério pastoral, membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, há quase 15 anos, já dei aula em dois seminários comunitários batistas, seminários não da Convenção Batista Brasileira, mas de baixo, vou dizer assim, da este, de associações batistas locais. Tenho, vou dizer assim, contribuído dentro do Arraial Batista. Agora, não sou o pastor que tem a prova final, tampouco represento a própria denominação, muito menos a Convenção Batista Brasileira, e muito menos, ou tão pouco, falo em nome da Ordem dos Pastores Batistas. Pelo contrário, eu tenho, sim, meus direitos, meus deveres, mas antes de exigir, por exemplo, os meus direitos, eu tenho que cumprir os meus deveres. Eu tenho que fazer a minha parte. E o plantio teológico é isto. É um lugar tranquilo assim.
tranquilo de reflexão. Não é um lugar de, de os nervos estar à flor da pele, no discurso acelerado, nada disso, pelo contrário. É um lugar realmente sossegado. Eu falo sossegado, mas não é tão sossegado, porque todas as vezes que eu vou gravar, são os horários impróprios, entre aspas, e tem um buzinaço, tem uma falação aqui, acolá, e às vezes eu aumento o volume, outras vezes eu diminuo o volume, às vezes eu corto a gravação, dou uma pausa, que vocês talvez já perceberam em vários momentos que eu estou falando, daqui a pouco depois vocês vão observar que você teve uma pausa, uma interrupção, porque não é tão sossegado assim, porque os horários aqui são complicados para a gravação. Mas é um lugar onde eu tenho uma grande, vou dizer assim, satisfação de estar. Um lugar, pelo menos, aparentemente sossegado. Eu vou ter que encerrar, porque senão, daqui a pouco, passa um carro ou uma moto aqui na rua, quando não os vizinhos começam a elevar o som dos rádios e etc e tal, e daqui a pouco, com Deus nos acuda. Então, fiquemos por aqui. Deus abençoe. E a minha oração é que realmente a sua vida seja enriquecida pelo conteúdo tão simples de um recanto como este, um cantinho tão